Olá, tudo bem com vocês? Bora para mais um dia do nosso desafio de leitura bíblica diária? Hoje nós somos no dia 10. Estaremos lendo Gênesis, capítulos 35, 36 e 37. Vamos lá? Capítulo 35. Deus disse a Jacó: apronte-se, suba para Betel e estabeleça-se ali. Chegando lá, construa um altar ao Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que estão com vocês. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se e subamos para Betel. Lá eu vou construir um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem me acompanhado por onde tenho andado. Então deram a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou debaixo do carvalho próximo de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus dominou de tal forma as cidades próximas que ninguém perseguiu os filhos de Jacó. Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, cidade também conhecida como Betel, na terra de Canaã. Jacó construiu ali um altar e chamou o lugar de El-Betel. El-Betel significa Deus de Betel, porque foi em Betel que Deus apareceu a Jacó quando estava fugindo do seu irmão Esaú. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi enterrada ao pé do carvalho. Essa árvore foi chamada de Alon-Bacute, que significa carvalho das lágrimas. Tendo voltado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Deus disse: seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó, o seu nome será Israel. Jacó significa aquele que age traiçoeiramente ou enganador. Israel significa aquele que luta com Deus. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Farei que você tenha muitos descendentes que vão se multiplicar muito, formando uma grande nação. Multidões de nações e reis estarão entre os seus descendentes. E passarei a você e aos seus futuros descendentes a terra que dei a Abraão e a Isaque. Em seguida, Deus elevou-se do lugar em que tinha falado com Jacó. Então Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus tinha falado com ele. Depois derramou vinho sobre ela e ungiu-a com óleo de oliveira. Chamou Jacó de Betel, o lugar em que Deus tinha falado com ele. Betel significa casa de Deus. Eles saíram de Betel e foram a Efrata, que é Belém. Já próximos da cidade, Raquel deu à luz um filho. Ela sofreu muito durante o nascimento dele. A parteira procurou animar Raquel em meio às dores do parto, dizendo: não tenha medo, você vai ter outro filho. Raquel estava morrendo, mas ainda conseguiu dar-lhe o nome de Benoni. Benoni significa filho da minha tristeza. Porém, o seu pai deu-lhe o nome de Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Assim morreu Raquel. Ela foi enterrada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, Jacó ergueu uma coluna que está lá até hoje. Em seguida, Israel continuou viagem e armou a sua tenda além da torre de Éder. Enquanto moravam naquela terra, Ruben se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram os filhos que teve com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram os filhos que teve com Raquel, José e Benjamim. Estes foram os filhos que teve com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Estes foram os filhos que teve com Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Finalmente Jacó chegou à casa de seu pai Isaque em Manre, em Kiriat Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o enterraram. Capítulo 36.
Esta é a lista dos descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou-se com 3 mulheres de Canaã: Ada, filha do Eteu Elon; Oholibama, filha de Aná e neta do Heveu Zibeão; e também Basemate, sua prima, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Esaú e Ada tiveram um filho chamado Eliafaz. Esaú e Basemate tiveram um filho chamado Reuel. Esaú e Oholibama tiveram filhos chamados Jeus, Jalão e Corá. Todos esses filhos de Esaú nasceram em Canaã. Esaú reuniu suas mulheres, seus filhos e filhas, e todas as pessoas da sua casa, os seus rebanhos, todo o seu gado e todos os seus bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e mudou-se para outra região, afastando-se do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que já não podiam morar juntos. A terra onde tinham morado juntos já não podia sustentá-los por causa do seu gado. Por isso Esaú, que é Edom, foi morar no monte Seir. Estes são os descendentes de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São esses os filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefon, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. São esses os filhos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerasamá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oholibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filho neto de Zibeão, Jeus, Jalão e Corá. São esses os chefes dentre os filhos de Esaú. Dos filhos de Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem os seguintes chefes de grupos de famílias: os chefes Temã, Omar, Zefon, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. São esses os chefes que são descendentes de Elifaz, o filho mais velho de Esaú e de Ada em Edom. De Reuel, filho de Esaú, e de Basemate, descendem os seguintes grupos de famílias: os chefes Naate, Zaerá, Samá e Mizá. Esses foram os chefes dos grupos de famílias descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram esses os filhos de Oholibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Oholibama, mulher de Esaú, filhos de Aná. Aí estão, pois, os filhos e netos de Esaú, chefes de grupos de famílias. Esaú, também conhecido como Edom. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, moradores daquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dissom, Ezer e Disã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Emã. A irmã de Lotã era Timná. São esses os filhos de Sobal: Alvã, Manaaste, Ebal, Sefon e Onã. São esses os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando pastoreava os jumentos do seu pai Zibeão. São esses os filhos de Aná: Dissom e Oholibama, a filha de Aná. São esses os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. São esses os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. São esses os filhos de Disã: Uz e Arã. São esses os chefes dos Oreus: Lotã, Zobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Disã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as tribos na região de Seir. São esses os reis que reinaram na terra de Edom, antes de haver reis sobre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Quando Jobabe morreu, reinou em seu lugar Ussã, da terra dos Temanitas. Quando Ussã morreu, reinou em seu lugar Hadad, filho de Bedade, da cidade de Javite. Hadad comandou as forças que derrotaram os midianitas quando invadiram o território de Moabe. Quando Hadad morreu, reinou em seu lugar Sanlá, de Masreca. Quando Sanlá morreu, reinou em seu lugar Saul, de Reobote, próximo ao rio Eufrates. Quando Saul morreu, reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibor.
Quando Baal-Hanã, filho de Aqubor, morreu, reinou em seu lugar Adar, da cidade de Paú. A mulher de Adar era Metabel, filha de Matrege e neta de Mesaabe. São esses os chefes, descendentes de Esaú, conforme as suas famílias, seus lugares e seus nomes: Shiminá, Alva, Jetete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irã. Esses, os chefes de Edom. Cada um fixou numa região da terra que ocupavam. Os edomitas são descendentes de Esaú. Capítulo 37. Jacó voltou a habitar na terra de Canaã, onde seu pai tinha morado como estrangeiro. A história da família de Jacó é a seguinte. Quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com seus irmãos. Como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. Quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Na verdade, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou esse sonho aos seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Peço que ouça o sonho que tive, disse-lhes. Vejam só, sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram, você está querendo dizer que vai reinar sobre nós, ou que vai nos governar? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras, o ódio deles aumentava cada vez mais. José teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo, que sonho é esse? Então você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos ter de nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. Certo dia, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para perto de Siquém. E Israel disse a José, os seus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu-lhe. Israel lhe disse, vá lá ver como estão seus irmãos e os rebanhos e tragam-me notícias deles. José obedeceu e partiu do vale de Hebrom para Siquém. Um homem encontrou-o perdido pelos campos e perguntou a ele, o que é que você está procurando? José respondeu, estou procurando os meus irmãos. O senhor pode me dizer onde eles estão cuidando dos rebanhos? Um homem disse, já não estão aqui. Ouvi quando falavam, vamos a Dotã. Então José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou próximo de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que se aproximasse, tramaram uma forma de matá-lo. E diziam uns aos outros, lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogar o corpo dele num desses poços. Depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os seus sonhos. Quando Rúben ouviu o plano dos irmãos, quis livrá-lo, dizendo, não vamos matar o nosso irmão. E acrescentou, não derramem sangue. Joguem-no neste poço, no deserto, mas não coloquem as mãos nele. Rúben disse isso com a intenção de libertá-lo mais tarde e devolvê-lo ao pai. Então, quando José chegou, seus irmãos arrancaram a sua túnica longa e colorida, agarraram-no e o jogaram no poço vazio sem água. Mais tarde, quando estavam sentados comendo pão, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Os camelos estavam carregados de perfumes, bálsamo e mirra, que estavam levando para o Egito. Judá disse aos seus irmãos, que vantagem teremos em matar o nosso irmão, esconder a sua morte e ficar com esse peso na consciência? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, afinal, ele é nosso irmão e do nosso sangue. E seus irmãos concordaram. Assim, quando os mercadores ismaelitas passaram por ali,
Os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, que o levaram para o Egito. Voltou ao poço, viu que José não estava nele. Então rasgou as suas roupas cheias de aflição e, voltando-se para os seus irmãos, disse: "O menino não está lá. Para onde irei agora?" Então eles pegaram a túnica de José, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue do animal. Depois mandaram a túnica longa e colorida, cheia de sangue, ao pai com este recado: "Achamos isto no campo. Será que é a túnica de seu filho?" Jacó reconheceu e disse: "É a túnica de meu filho. Provavelmente um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado." Então Jacó rasgou as suas roupas e se vestiu com panos de saco e chorou muitos dias pela morte de seu filho. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolar Jacó. Ele, porém, recusou ser consolado, dizendo: "Vou chorar a morte do meu filho até morrer." E continuou a chorar. Enquanto isso, os mercadores de Midian venderam José a Potifar no Egito, oficial do faraó, comandante da guarda. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistir até aqui. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa e sua família. Não esquecem de curtir, comentar este vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais notificações. Lembrando que a única forma de conhecer a Cristo é através da sua palavra. Um grande abraço e até a próxima.